No vídeo de hoje eu faço com vocês um apanhado geral pelo mercado, dando ênfase nessa terça-feira aos tão aguardados balanços de bancos norte-americanos referentes ao primeiro trimestre de 2023. Muito diferente dessa última sexta, quando vimos balanços acima das expectativas, parece que alguns bancos deixaram um pouquinho a desejar nessa terça e eu explico para vocês o porquê alguns investidores acenderam um sinal amarelo a esses dados que foram divulgados, que inclusive deixaram a desejar e deixaram um sentimento negativo e bearish nos mercados. Falamos um pouquinho sobre a SP500, sobre o Bitcoin e, claro, a fala de alguns dirigentes importantes ligados ao Banco Central Europeu e também ao Banco Central Norte-Americano, deixando pistas do que pode ser, inclusive, as decisões de políticas monetárias durante o mês de maio. Tudo isso vem logo após a vinheta, fica aí, vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, já peço a você que me assiste para que deixe o seu like nesse vídeo, se possível, e ao final, caso você goste das informações trazidas, das atualizações, deixe um comentário que ajuda bastante na propagação do nosso conteúdo, ajuda no engajamento desse vídeo. Pode ser uma sugestão, uma dúvida, uma crítica, o que você achar melhor. Mas vamos iniciando então ao nosso conteúdo. Como eu falava com vocês no meu vídeo de ontem, nessa segunda-feira, eu falava sobre a possível volatilidade dos mercados nessa terça, afinal, os investidores estavam aguardando ansiosamente pelos dados de bancos norte-americanos, ou melhor dizendo, balanços referentes ao primeiro trimestre de 2023. A gente viu essa crise de crédito nos Estados Unidos, essa crise bancária acontecendo por lá, então, ainda mais importante do que as empresas de tecnologia, era mais importante para os investidores saberem como os bancos desempenharam nesse início de ano de 2023. Mas antes da gente iniciar aqui por dentro da matéria, logo na manhã de hoje a SP500 beirava ali o patamar de 4.200 pontos, que é inclusive um nível de resistência bem importante, que caso viesse a quebrar esse patamar, poderia impulsionar os mercados e inclusive o mercado de criptoativos, principalmente o Bitcoin, rei do mercado, para uma alta aí bem expressiva, de repente até testar o patamar de 32 mil dólares, que é considerado aí a próxima grande resistência do principal criptoativo do mercado. Isso de fato não aconteceu, o SP500 foi perdendo força no decorrer do dia, principalmente após a divulgação dos balanços dos bancos Goldman Sachs e Bank of America. Muito diferente da última sexta, como vimos JP Morgan e também outros bancos reportando como Citigroup dados positivos e acima das expectativas, o que trouxe um sentimento de otimismo. Parece que nessa terça isso de fato não aconteceu, trouxe um sinal amarelo e na visão de alguns investidores isso parece ser algo bem ruim. Trazendo para vocês a título de informação, basicamente o que aconteceu com o balanço do Goldman Sachs, apesar de o lucro ter ficado acima das expectativas, os investidores não receberam bem os outros dados do balanço do banco. A receita ficou abaixo das expectativas em 12,2 bilhões, quando a expectativa era em 12,79. O caso inclusive é bem parecido com o do Bank of America, o lucro líquido por ação ficou em 0,94, acima das expectativas, e as receitas também ficaram além do esperado. No entanto, os investidores não ficaram satisfeitos com o aumento dos devedores duvidosos na carteira do banco, que foram de 30 milhões de dólares no ano passado para, pasmem, 931 milhões de dólares. As despesas também aumentaram consideravelmente. Os resultados acendem uma luz amarela ao setor que opera misto, deixando os investidores em modo espera no aguardo dos próximos resultados dessa bateria de balanço. Então ainda é muito cedo para a gente imprimir um certo sinal vermelho, né? Ou melhor dizendo aí, um sinal de perigo nos mercados, e por isso a matéria denomina como sinal amarelo, né? Possivelmente um primeiro sinal ruim dessa temporada de primeiro trimestre de balanços nos Estados Unidos. Afinal, ainda estamos muito no começo, ainda teremos balanços no decorrer de toda essa semana, na quarta, na quinta e na sexta, e também no início da semana que vem, na segunda e também na terça-feira. Grandes empresas do setor de tecnologia também trarão informações sobre os seus balanços e devem trazer oscilações aos mercados, e por isso ainda é muito cedo para a gente julgar se isso poderá ser o início de uma recessão ou quem sabe até mesmo um movimento de alta impulsionado por balanços positivos
produtivos das grandes empresas norte-americanas. Ainda no dia de hoje, vimos alguns outros dados um pouco negativos, aí deixando um pouquinho a desejar. O índice de percepção econômica, tanto da Alemanha, motorzinho da Europa, quanto da zona do euro, ficaram bem abaixo das projeções do mercado. A projeção na Alemanha era de 15, veio em 4, da zona do euro era de 13, veio em 6, ou seja, na Alemanha menos da metade e na zona do euro também menos da metade. Para quem não sabe, esse índice, inclusive, a gente vem acompanhando aqui no canal. Eu trouxe para vocês há pouquíssimo tempo, no mês de fevereiro, se eu não me engano, vamos apenas confirmar, isso sim, 21 de fevereiro, após um longo período aqui abaixo das expectativas, a gente viu esse índice de percepção econômica, que nada mais, nada menos do que basicamente mostrando uma condição dos negócios na Europa, como estão as expectativas dos investidores para os próximos meses na economia local, vindo acima das expectativas depois de um longo período ruim. E agora, novamente, vimos esses dados serem reportados abaixo da projeção, o que obviamente não é um sinal muito positivo assim para a zona do euro e também para a principal potência econômica da Europa, a Alemanha. Um dos principais motivos pelo qual esse dado pode ter vindo abaixo das expectativas na confiança do consumidor pode ser porque o Banco Central, de acordo com o Philip Lane, que inclusive é o economista-chefe do Banco Central Europeu, apoia e disse publicamente nessa terça-feira que apoia o aumento de juros em maio, com dimensão a depender dos dados econômicos que serão divulgados ainda nesse mês de abril e no iniciozinho do mês de maio, antes da reunião do dia 4. Bom, basicamente na visão dele, pela 7ª reunião consecutiva, o Banco Central Europeu deve trazer mais um aperto monetário, trazendo uma elevação de juros em 25 pontos, pelo menos é a maior aposta dos mercados nesse atual momento, o que elevaria a taxa de juros local para 3,75. Falando um pouquinho sobre a situação nos Estados Unidos, alguns outros dados que eu alertava vocês nessa segunda-feira foram reportados por lá, também não tão bons assim. Vimos construção de casas novas abaixo das expectativas, licenças de construção também, o que mostra pra gente que o mercado imobiliário nos Estados Unidos não está tão forte assim como se pensava. Vale lembrar que licenças de construção ainda é um dado preliminar e tende a ser corrigido na próxima divulgação. Ainda falando um pouquinho sobre principalmente falas de membros ligados ao FOMC, vale lembrar que a próxima reunião de políticas monetárias nos Estados Unidos também será bem próxima da reunião de políticas monetárias na zona do euro, será no dia 3 de maio e o Fed deve aumentar os juros mais uma vez, de acordo com Rafael Bostic, presidente do Federal Reserve de Atlanta. Na visão dele, pelo menos mais um aumento é tratado como garantido e na visão dele 25 pontos seria um aumento aí bem interessante ser feito já nessa próxima reunião e também na visão dele, depois desse aumento, que inclusive poderia ser o último, o Fed poderia começar a deixar a sua taxa estável no decorrer do ano de 2023, afinal a inflação tem se demonstrado num patamar interessante, mostrando pra gente o caminho para a desinflação está ocorrendo dentro do previsto. Nesse último mês, inclusive de março, foi visto uma queda na inflação de quase 1%, estava em 6% e agora está em 5% nos últimos 12 meses. Já na visão de James Bullard, que inclusive é o presidente do Federal Reserve de São Luís, como vocês sabem, ele tem uma visão um pouco mais hawkish, um pouco mais dura em relação a políticas monetárias. Para nossa sorte, ele não tem direito a voto na próxima reunião do mês de maio, mas ele descarta a discussão sobre recessão e defende mais aumentos de juros pelo Fed. Diferentemente do Rafael Bostic, que também falou no dia de hoje, ele é a favor de um aumento de 25 pontos nessa reunião de maio e a favor também de mais outros 2 aumentos de 25 pontos cada um, o que elevaria a taxa de juros norte-americana no intervalo de 5,50 e 5,75 ainda nesse ano de 2023. Ou seja, resumidamente, na visão dele, que é sim uma visão um pouco mais dura econômica, ele ainda quer ver mais 3 aumentos de juros, o que elevaria a taxa em mais 75 pontos por lá. Fechando o nosso vídeo de hoje, o Bitcoin nesse momento acima do patamar de 30 mil dólares, como a gente viu no início dessa semana ficou um pouquinho abaixo dos 30 mil, novamente no dia de hoje fechou um pouquinho acima dos 30 mil dólares e muito provavelmente vai depender dessa temporada de balanço de primeiro trimestre nos Estados Unidos para fazer grandes movimentações no seu preço ainda durante essa semana. Então muita atenção na quarta, na quinta e na sexta-feira. Caso você tenha perdido meu vídeo nesse último domingo, eu trouxe para vocês o calendário
calendário econômico completo para a semana, tanto trazendo os balanços das principais empresas que serão divulgadas durante toda a semana, como também dados no cenário macroeconômico que poderá afetar aí as principais bolsas no mercado, a SP 500, as bolsas europeias e obviamente o Bitcoin poderá acompanhar essa tendência dos mercados. No dia de hoje, um ativo que vem chamando bastante atenção é a XRP com 4,4% de alta nas últimas 24 horas, acima já da resistência de 52 centavos. Vamos ver se vai buscar ali lá os 56, 57 para quem sabe começar a sonhar nos 60 centavos. Como eu falei recentemente com vocês, a XRP foi deixada de fora do produto recentemente lançado pela Ripple, mas parece que isso não foi motivo suficiente para abalar a confiança dos investidores nesse ativo e o ativo segue muito forte aí com as expectativas do mercado para que a Ripple venha a vencer a SEC muito em breve nesse processo que já dura quase 2 anos. A gente vai encerrando o nosso vídeo por aqui, um vídeo bem curtinho, apenas informativo nessa terça-feira com as principais notícias do dia de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha te ajudado a se manter informado de alguma forma e claro, eu agradeço a você por ter ficado comigo até o fim desse vídeo e te encontro numa próxima.